Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga, nós estamos estudando juntos aqui. Isabel Augusta, a família como caminho da terapia relacional sistêmica, lembrando que é um projeto para estudarmos em conjunto, a partir da audição, da leitura e do registro, ok? Então vamos ao nosso capítulo 12. Só para relatar. IA telefonou me antecipando a sessão em 2 semanas, em função de mudanças familiares. Ao chegar, vinha carregada de pacotes e sacolas. Disse que havia preparado algumas coisas para a festa, mas gostaria que eu visse e desse palpites. Antes, porém, precisava me contar o que tinha acontecido. O luau programado para janeiro precisou ser antecipado, e seria no mês de novembro, aproveitando um feriado e um final de semana. Isso em função de que a filha de Débora, Patrícia, ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e viajaria antes do Natal. Ela havia decidido passar um mês na Espanha para aprimorar o espanhol e iria viajar já no final de dezembro. Com a decisão de antecipar, os cinco irmãos passaram a se encontrar 2 vezes na semana, só os 5, para preparar o que precisavam. Esses encontros desencadearam muita coisa. Começaram com conversas, com lembranças, acusações e desculpas, choros e perdões. Algumas coisas com relação a Iá, mas a maioria entre os 4 irmãos mais velhos. Mágoas, desconfianças, ressentimentos vieram à tona, coisas que nunca tinham sido explicitadas, começaram a ser faladas, junto com os fatos, todos os sentimentos guardados por muitos anos. Basicamente, eram situações ligadas à desconfiança na forma de lidar com dinheiro, bens e heranças, excesso de espaço ocupado por Henrique nos negócios da família. Pelo lado dele, a certeza de que todos só se interessam pelos lucros e não querem saber nem se envolver nas dificuldades. Iá relatou que viveu sentimentos muito fortes de medo, lembranças amedrontadoras da infância vieram à tona. Lembrou-se de muitas cenas antigas e em todas tinha muito medo em que eles passassem para a concretização da agressão. A última lembrança que tinha dessas situações foi quando Vitor estava para decidir que faculdade faria. E o pai teve uma briga com ele porque não tinham a mesma opinião. O pai gritou muito e ela teve medo de que a discussão fosse transformada em agressão física. Disse a respeito do pânico que sentiu, ouvindo as discussões e os barulhos, sem saber se estavam socando um ao outro. Até hoje não sabe o que realmente aconteceu. Depois disso, as pessoas da família não mais discutiam, preferiram evitar os confrontos. Não teve desejo, mas pensou em drogar-se. Agora estava achando tudo muito interessante. Algumas mudanças concretas passaram a ocorrer na família. Depois das primeiras discussões, com muito rancor, começaram a falar com mais calma, às vezes até com humor. Também estavam expressando mais afetividade, abraçando uns aos outros quando se encontravam, perguntando sobre a vida dos outros. Chorou muito após um desses encontros, quando se discutiu a participação de outros membros nas empresas familiares. Diante da sugestão de ir a trabalhar em algum lugar da empresa, Henrique respondeu com negativa, justificou afirmando que ela não sabia fazer nada, não entendia de nada e a qualquer momento poderia voltar a usar drogas. Ele jamais correria esse risco. Iá segurou firme a emoção na hora, mas chorou muito antes de dormir. O sentimento mais forte era de impotência. Não pertencia mesmo à família e não conseguiria nunca limpar sua imagem e superar as falhas. O estigma, pessoal, da pessoa que tem um histórico de drogadição é muito forte. Mas não deixem de notar também quando existe a tal da ovelha negra na família e ela também carrega um estigma, assim como qualquer outro papel, ok? No dia seguinte foi acordada com batidas na sua porta. Quando mandou entrar, assustou-se, pois era Henrique. Ele sentou na beirada da cama e disse ter vindo pedir desculpas. Disse que tudo que falou na noite anterior tinha um pingo de verdade, mas a maior parte tinha sido um ataque histérico.
porque se sentiu acuado frente às cobranças de todos os irmãos em todos os sentidos. Quando ele sugeriu a participação de A, defendeu-se de tudo, atacando-a. Henrique disse-lhe que realmente acha que ela não entende de negócios e tem receio que ela volte a usar drogas. Porém, nada disso tinha a intensidade que ele colocara na sua fala na noite anterior. Gostaria que ela desculpasse sua atitude e pudesse usar o que ele disse como estímulo e desafio para aprender e melhorar, e não como um empurrão para baixo. Disse ainda que tinha passado a noite pensando, e Heloísa tinha sugerido que ele pedisse desculpas, o que era muito raro nele. Sugerira também que fizessem uma reunião urgente, todos juntos para clarear essas coisas. Ele estava pensando em marcar para aquela mesma noite. E queria saber se ela concordava. E nem teve tempo de recuperar-se do susto. Henrique deu-lhe um beijo no rosto e saiu rápido. Uma hora depois, Heloísa ligou, marcando para almoçarem juntas. No almoço, falou que Henrique estava passando por uma crise muito forte, pois essa história de terapia, mudanças e reuniões deixava-o muito inseguro. Muito bacana, né? Mas vamos avaliar que a atitude da esposa pode também estar abrindo coisas que talvez não fosse tão bacana para o marido deixar, né? Essa confiança, ela acaba contando algo. Não sei como isso vai se transformar mais para frente, mas acho digno de nota. Ele sempre teve o jeito de funcionar que aprendeu com o pai, de ser controlador, dono da verdade, de manter tudo na sua mão. A partir de certo ponto, que não sabe exatamente qual, passou-se a sentir-se diferente, inseguro mesmo. Se essa era uma forma saudável de continuar vivendo, tinha receio de ficar diferente e tudo ir bancarrota, embora reconhecesse que o jeito antigo não fazia mais sentido. Isso é muito bacana. O jeito antigo e mais sentido é do que se trata a terapia. Quando a gente olha o comportamento disfuncional anterior e entende que ele não está mais atendendo a sua necessidade de hoje. Então vamos passar a novos comportamentos. Voltando. O problema é que ele não tinha ainda um jeito novo e não podia correr o risco de errar. Heloísa, por seu lado, achava que a situação da véspera tinha sido a gota da água, pois ele não era mais um homem agressivo e prepotente. Ele não queria agredir e excluir Iá, mas enxergava-se num momento de crise, dizendo e fazendo coisas que não queria, o que não era mais o seu modo. A reunião de logo mais à noite poderia ser definitiva para decidir que caminhos ele tomaria. Heloísa disse que Henrique estava com medo. Medo de não conseguir se mostrar e de fazer tudo como faria antigamente. Ela então sugerira que ele fosse pedir desculpas. Isso deveria facilitar o encontro de noite, pois achava que ele iria para a reunião já com uma experiência de ser diferente, tendo em vista que ele sempre tinha um argumento e nunca se desculpava. Então preparou-se para a reunião. Preparou-se emocionalmente, energeticamente e objetivamente. Acho isso muito interessante. Tenha certeza de sempre o seu... Claro que isso o paciente ele precisa ter em vista no próprio autogerenciamento, autocontrole das suas emoções, e isso demonstra o nível de envolvimento emocional que ele já está consigo mesmo. Ele entende como ele precisa se preparar para uma situação nova e de desafio. Propôs que o encontro fosse em sua casa, salientando sua casa e não a casa da mãe. Encheu o lugar de flores, mandou preparar as coisas para comerem, rezou, mentalizou, acendeu velas. Quando começaram a chegar, enrolou estes até estarem todos. Ela havia preparado a sala, colocando as cadeiras para que eles ficassem sentados de forma circular, com ela na ponta central. Iniciou a conversa dizendo que a reunião tinha sido convocada por Henrique, mas ela iria dirigi-la. Falou de como foi difícil a noite anterior, de como se sentiu desanimada e como estava pensando em desistir. Também falou sobre como foi surpreendida pelo movimento novo do Henrique ao procurá-la. A partir do encontro matinal com ele, tomaram algumas decisões. A primeira: essa família era sua, não importava como tinha entrado.
Desde os primeiros dias era sua família e ela não se sentia mais devedora por estar ali. Seu grande medo sempre fora assumir isso e alguém lhe provar que ela não pertencia a eles. Tudo o que fez foi por medo de ser diferente. Se agisse de outra forma, teria lutado para ocupar seu espaço, mas poderia perder e machucar-se. Isso a levaria a ser incapaz e drogadida. Por pior que fosse, seria uma dor já conhecida. Após o encontro com Henrique, havia decidido que fazia parte da família. Mais que isso, mostraria que fazia parte e que tinha um espaço, uma função na família. Retomaria os estudos e iria se preparar para ser alguém, dentro e por fora da família. Finalmente compreendera que isso só dependia dela. Os outros responderiam o que ela fizesse. Sabia haver riscos de recaídas, mas levantaria e iria se esforçar. Sugeriu, pois, que cada um falasse de seus medos pessoais e familiares nesse momento e decidissem coisas em comum. Henrique falou que estava em dúvida, sua vida toda fora guiada por certezas e agora não as tinha mais. Aprendeu a ser chefe, a não vacilar e agora tinha medo de vacilar. As críticas e reivindicações dos irmãos deram-lhe novos horizontes, mas ele não sabia mais como agir. Não sabia se queria e se podia abrir mão do poder e do controle. Não sabia se suportaria os irmãos dando palpites nas questões das empresas. Achava que preferia desistir de tudo, mas não achava justo abandonar as empresas que tinham sido sua vida até agora. Considerava ter feito um bom trabalho por eles todos. Vitor disse que não pretendia se meter nas empresas, tinha sua vida e sua profissão. O que gostaria era poder fazer perguntas sobre as empresas sem parecer que estava invadindo e sentir-se escorraçado. Muitas vezes tinha medo de perder os lucros ou o capital da empresa, pois aprendera a viver com esse dinheiro, que pretendia deixar para os seus filhos. No entanto, cada vez que tentava conversar, Henrique fechava-se. Até pensou que ele estaria fazendo coisas erradas e por isso não queria que ninguém se metesse. Seu medo era de que brigassem por causa das empresas e rompessem os outros laços. Daniel disse sempre ter considerado Henrique prepotente, dono da verdade, ditador. Todas as vezes que os questionara sobre as empresas, inclusive na noite anterior, não foi porque quisesse saber das empresas ou quisesse trabalhar lá, mas para mostrar-lhe que ele era vulnerável. Se quisesse, poderia infernizar sua vida, exigindo explicações e prestações de contas. Em sua opinião, Henrique não tinha vínculos com a família. Tinha relações bancárias, de saldos, aplicações e etc. A partir das reuniões e sessões de terapia, foi ficando inseguro, pois começou a ver um pedaço de Henrique que poderia ser diferente. No entanto, com esse Henrique não sabia se relacionar. Preferia o ditador, pois com esse poderia continuar mantendo a relação de ironia e desqualificação, tendo a certeza de que seu dinheiro estava sendo bem cuidado e chegaria nas suas mãos sempre no dia certo. Eles estão falando aqui, obviamente, sobre como manter-se numa relação anterior é muito mais zona de conforto e segura do que realmente arriscar-se numa nova forma de relação. Incrível como as pessoas falam isso e elas podem estar vivenciando isso porque a gente não consegue saber a interpretação de cada um nesse momento, mas é um movimento de grupo, percebam como eles estão verbalizando esse movimento de grupo. É muito incrível. Débora, por seu lado, disse que muitas vezes desejou trabalhar na empresa desde que seus filhos deixaram de ser crianças. Porém, quando propôs, Henrique negou e não deu condições para discutir. Às vezes, pensava que quando seus filhos fossem adultos, pediria para separar a sua parte e deixaria que eles administrassem. Nunca deixou que seu marido assumisse alguma crítica perante Henrique, pois tinha medo de rompimentos. Assim, ela e sua família sempre evitaram de se meter nas questões das empresas e recebiam sua parte sem questionar. Iá sugeriu que ela fosse a primeira reunião de autoajuda. Disse que cobrar e desconfiar era fácil, mas ela propunha que fizessem reuniões nas quais a agenda fosse
feita a partir das dificuldades de cada um e da possibilidade de ajudarem-se mutuamente, que esse dia serviria de marco de início e não de marco de dor e medo. Todos concordaram e passaram a decidir as coisas sobre as quais na noite anterior não tinham conseguido conversar. Yá sentiu-se poderosa, capaz e curadora. Teve a sensação de que tinha interferido no destino.